Olá, será que eu preciso pagar o INSS durante a quarentena? Bem, terminar o mês escolhendo quais boletos pagar. Essa tem sido a rotina de milhões de brasileiros que passaram a ganhar menos ou perderam a fonte de renda durante essa crise, não é mesmo? Bem, para reduzir o prejuízo, o governo adiou e até suspendeu diversos pagamentos nesse período. Tributos e obrigações, como recolhimento de FGTS, foram parcelados para depois, e as contribuições do INSS. Essa suspensão de pagamento, entre outros, é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é de grande interesse público. Quais são os pagamentos e os tributos que foram adiados ou suspensos durante essa quarentena? Vamos lá. No momento que estamos vivendo, na maioria dos casos, já é possível renegociar as dívidas. Como, por exemplo, graças às resoluções do Conselho Monetário Nacional, o CMN, os principais bancos estão negociando a prorrogação das dívidas. Os agricultores e pecuaristas também poderão pedir adiamento de parcelas do crédito rural. E além do governo federal, diversos estados estão tomando ações para adiar o pagamento de tributos locais e proibir o corte de água, luz, gás dos consumidores que estão inadimplentes. Esses adiamentos não valem a pena para os consumidores. O Congresso Nacional aprovou uma lei que suspende o pagamento da dívida dos estados com a União de março a dezembro e autoriza os governos locais a negociarem os débitos com os bancos públicos e com organismos internacionais. Vamos conferir agora as principais medidas temporárias para aliviar o bolso em tempos de crise. Vamos ver algumas medidas tomadas para ajudar as empresas e depois as pessoas físicas. Vamos lá. Para as empresas em geral, houve o adiamento do pagamento da contribuição patronal para o INSS, para a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, e também dos programas de integração social, do PIS, e da formação do patrimônio do servidor público, que é o PASEP. Os pagamentos de abril foram jogados para agosto e os pagamentos de maio para outubro. Essas medidas deram um fôlego de 80 bilhões de reais para o fluxo de caixa das empresas. Isso é bom para manter as empresas de pé e os empregos, não é mesmo? Além disso, vamos ver outros benefícios que foram concedidos às empresas. Por exemplo, adiamento da declaração de débitos e créditos tributários, DCTF, para o 15º dia útil de abril, maio e junho, que passou para julho. Parcelamento em até 12 vezes de multas administrativas aplicada a fornecedores do governo federal. Antecipação de crédito para empresas fornecedoras da União, dos estados e dos municípios, com uso de contratos administrativos como garantia. Prorrogação até agosto da validade das certidões negativas de débitos, as CNDs, e das certidões positivas com efeito negativo, que foram prorrogadas por 90 dias no fim de março. As certidões tiveram o prazo estendido pela segunda vez, por causa da pandemia. E para os micro e pequenos empreendedores, doutor? Bem, para essas empresas, houve o adiamento por 6 meses por parte da União para o Simples Nacional. Os pagamentos de abril, maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro. Houve também o adiamento por 3 meses da parte estadual e municipal do Simples Nacional. Os pagamentos do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que é o ICMS, e do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que passaram de abril, maio e junho, passaram para julho, agosto e setembro. Houve também o adiamento dos parcelamentos das micro e pequenas empresas devedoras do Simples Nacional. As parcelas de maio passaram para agosto e as de junho passaram para outubro.
e as de julho passaram para dezembro. As empresas com tributos em atraso não serão excluídas do Simples Nacional agora em 2020. Ou seja, essas empresas menores tiveram um bom fôlego do governo federal para continuarem suas atividades, mesmo na UTI, e para não fecharem as portas, tá certo? Doutor, e eu que sou MEI, o que o governo me deu de benefício? Bem, para os microempreendedores individuais, o famoso MEI, houve o adiamento das parcelas por 6 meses. O pagamento de abril, maio e junho passou para outubro, novembro e dezembro de 2020. A medida vale tanto para a parte federal como para a parte estadual e municipal dos tributos, no caso ICMS e USS. Houve também o adiamento dos parcelamentos das micro e pequenas empresas devedoras do Simples Nacional. As parcelas de maio passaram para agosto e de junho para outubro e as de julho para dezembro, como eu já falei aqui. Os microempreendedores com tributos em atraso não serão excluídos do Simples Nacional, isso eu já falei também. Agora, para as pessoas físicas, no tocante à Receita Federal do Brasil. Bem, como vocês já sabem, o cronograma de imposto de renda esse ano foi mudado de maio, né? As restituições do imposto de renda de maio para setembro foram mantidas, né? Que é dinheiro no bolso do cidadão. O prazo para declaração do imposto de renda, que era para acabar em abril, também foi adiado e as declarações foram entregues até o fim de junho. As renegociações de dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que venceriam em maio, junho e julho, foram estendidas para agosto, outubro e dezembro de 2020. Agora vamos falar das empresas e os empregadores domésticos. O que aconteceu? Houve a suspensão das contribuições para o FGTS por 3 meses, inclusive para os empregadores domésticos. Os valores de abril a junho foram estendidos de julho a dezembro, em 6 parcelas, sem multas e sem encargos, reiniciando novamente. Outras medidas que foram tomadas. A compra de materiais médicos pelo governo federal, houve uma redução a 0 das alíquotas de importação para os produtos de uso médico hospitalar. Houve também uma desoneração temporária dos impostos sobre os produtos para o combate à Covid-19, por exemplo, o IPI. Doutor, e as contas de luz, como ficaram? Bem, houve uma proibição dos cortes de energia dos consumidores inadimplentes até 31 de julho. Essa medida acabaria no fim de junho, mas ela foi estendida pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, para as famílias de baixa renda, e essa proibição foi prorrogada até 31 de dezembro. Não pode cortar a energia até 31 de dezembro. As contas de telefone. Bem, apesar de ter tido uma liminar da Justiça Federal de São Paulo proibindo o corte do serviço dos clientes em atraso, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, recorreu e conseguiu reverter a decisão. Então, os clientes de telefonia podem até ter a linha cortada caso um deixe de pagar as contas. Mas as operadoras estão flexíveis a negociações nesse momento. Dívida nos bancos, como ficaram, doutor? Bem, houve uma autorização do Conselho Monetário Nacional e os 5 maiores bancos aqui do país, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander, abriram negociações para prorrogar o vencimento das dívidas, o que era inicialmente de 60 dias, e esse prazo certamente será dilatado, pois como a quarentena teve um prolongamento inesperado, então os bancos estão se reajustando, estão se readaptando. A renegociação com os bancos não vale para o cheque especial e para cartão de crédito, tá certo? E outra coisa, no fim de agosto, a Caixa Econômica Federal ampliou a pausa
das linhas de crédito imobiliário para 180 dias. Os clientes precisam ficar atentos com os juros e com as multas. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é preciso verificar se o banco está propondo uma pausa no contrato, sem cobrança de juros, durante essa suspensão. E é bom ter cuidado com as parcelas acumuladas, vencidas, né? E as parcelas a vencer e perguntar se haverá um impacto na pontuação de crédito do cliente. Bem, outra medida que afeta muita gente, os financiamentos imobiliários pela Caixa. A Caixa Econômica Federal ampliou de 120 para 180 dias a pausa nos contratos de financiamento habitacional para os clientes inadimplentes e com até 2 parcelas em atraso, incluindo os contratos em obra. Então, quem tinha pedido de prazo menor de prorrogação precisa entrar em contato com o banco. Além disso, os clientes que usam o FGTS para pagar parte das parcelas de financiamento podem também pedir a suspensão do pagamento por parte da prestação que não for coberta pelo fundo em 180 dias. Para os clientes que estiverem inadimplentes ou com 2 parcelas em atraso, podem pedir uma redução do valor da parcela por 180 dias, tá certo? Houve também uma carência de 180 dias para os contratos novos de financiamento, para imóveis novos financiados pela Caixa. Bom, doutor, já que estamos falando de banco, e os créditos consignados, como ficaram? Bem, os trabalhadores da iniciativa privada que estão com suspensão de contrato, com redução temporária de salário ou com contaminação por Covid-19, podem pedir carência, suspensão do desconto na folha de trabalho desse consignado por um prazo de 90 dias. Certamente, se precisar negociar com as instituições financeiras, essas condições serão dilatadas, serão melhoradas. Doutor, e o meu filho faz faculdade, ele paga o FIES, como ficou? Bem, o Congresso aprovou a suspensão dos pagamentos do FIES até o fim do ano, até o fim de 2020. A primeira versão da lei, que foi sancionada em maio, isentava os financiamentos apenas durante a pandemia, tá certo? Os produtores rurais não foram esquecidos. O Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação e a prorrogação de pagamento do crédito rural para os produtores afetados por secas e pela pandemia do coronavírus. Os bancos podem adiar até 15 de dezembro o vencimento das parcelas de crédito rural e do custeio e de investimento, que venceram desde 1º de janeiro ou que estão a vencer. Então essa já foi uma segunda prorrogação, porque em abril as parcelas tinham sido transferidas para 15 de agosto. Os financiamentos com o BNDES também foram suspensos. O BNDES autorizou a suspensão do pagamento de parcelas de financiamento por até 6 meses, beneficiando cerca de 28,5 mil empresas, que vão deixar de pagar 12 bilhões de reais para o BNDES, para a União. Quem está inscrito na dívida ativa da União, os devedores impactados pela pandemia, podem pedir um parcelamento especial de dívidas com a União. Essa adesão ao parcelamento vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Houve também a suspensão dos procedimentos de cobrança e da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma medida que acabaria agora em junho, mas também foi estendida. Doutor, e o que todos esses benefícios têm a ver comigo? Bem, com esses adiamentos de pagamentos e renegociações, as empresas podem manter os empregos e podem beneficiar o trabalhador, que é a parte mais fraca e que precisa do seu sagrado dinheirinho para a sua manutenção, para suas despesas básicas, tá certo? Doutor, e as contribuições do INSS, como ficaram? Vamos lá. A contribuição patronal do INSS ficou suspensa. O empregador, não pagando nenhuma remuneração ao funcionário, também não irá recolher nenhuma contribuição. Então, a empresa que optou por suspender os contratos, mas que estão pagando ajuda compensatória aos empregados, não vão precisar recolher o INSS sobre este valor, já que não se trata de salário.
Agora, caso o empregado deseje, ele poderá continuar contribuindo com o INSS. O trabalhador irá recolher em nome próprio, como segurado facultativo, para manter o mês como válido por tempo de serviço. Para os autônomos e facultativos, a própria Lei 8.212 e a Lei 8.213 já garantem o pagamento de parcelas atrasadas de INSS. Então, o mais interessante de tudo isso é uma proposta que corta pela metade a alíquota de contribuição do INSS durante a pandemia. O projeto de lei 3695 reduz pela metade as alíquotas de contribuição dos segurados ao regime geral de previdência social, até 31 de dezembro de 2020, que é a data final do período de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, em razão dessa pandemia de coronavírus. O texto tramita na Câmara dos Deputados e é de autoria do capitão Alberto Neto. Essa redução é voltada tanto para os segurados obrigatórios como para os facultativos. O benefício será automaticamente mantido no caso de prorrogação do período de calamidade pública. A redução da contribuição previdenciária a cargo da empresa é um estímulo à manutenção dos empregos, assim como a redução da contribuição para o trabalhador é um estímulo para a economia, pois gera para ele um salário líquido maior e isso pode se reverter em favor do consumo. O deputado estima que a redução dessa proposta pode provocar um impacto de 88 bilhões até o final do ano. Tá certo? Bem, para finalizar, eu queria dizer que eu usei como fonte para essas informações o site da Agência Brasil, tá certo? Nós faremos outros vídeos de interesse público como esse, por exemplo, informando todas as ajudas e todos os benefícios pagos e concedidos para os cidadãos. Fiquem ligados no nosso canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para ajudar a mais pessoas. Ajude a compartilhar os conteúdos dos vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, com os familiares. Se inscreve no nosso canal clicando aqui no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos e notificações. Se você tiver comentários e sugestões, pode nos enviar pelo canal do YouTube, por e-mail, por WhatsApp ou pela página da web que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.